Meu nome é Ricardo Monte, hoje moro na cidade de Fortaleza, faço parte de uma obra, uma comunidade, se chama Obra Rainha dos Anjos. Passei 17 anos no submundo do crime e das drogas e hoje venho partilhar um pouco da minha história com você. Você que talvez viva a mesma situação, você que tem a sua história pessoal de vida, eu tenho a minha. Aos 12 anos de idade já pulava o muro da escola para beber. Aos 13 já fumava maconha todos os dias. Eu que nasci numa família, num berço católico. Meu pai ex-seminarista jesuíta e minha mãe é uma mulher muito católica, muito mariana. Nasci nesse berço, mas aos 12 anos de idade já pulava o muro da escola para beber. Depois vieram as outras drogas, maconha, que fez parte da minha vida durante 17 anos. Depois os comprimidos, não é? Num desses eu conheci pela primeira vez o cativeiro das drogas. Comprimido chamado Hipnol lá na nossa cidade. E aí vieram os primeiros furtos, os primeiros roubos. Depois me aprofundei mais ainda na cocaína, LSD e outras drogas. E aí quando eu cheguei nessa parte, eu conheci algumas pessoas que comandavam o tráfico de droga lá na região, na minha cidade. Levavam droga para as praias, para algumas cidades do interior. E aí eu conheci essas pessoas, as pessoas começaram a colocar droga na minha mão para vender. Mas Deus é infinitamente, na sua sabedoria infinita, Deus ele interveio na minha história de vida e usou de violência. Finais dos anos 90, chegou o crack na minha cidade e aí eu experimentei. Botei logo na lata e foi aquela pancada e me dá outra. E depois mais outra e aí me tornei escravo do crack. Desses 17 anos, passei 7 anos no crack. A partir daquele momento, aquelas pessoas que eram meus amigos, todos se afastaram. Aqueles que colocavam droga na minha mão, se afastaram. Menos minha família. Minha mãe, uma mulher de joelhos dobrados no chão, passava 7 dias, 6 dias, mais de uma semana nas ruas de Fortaleza, nos guetos, nas cracolândias, nos trilhos, fumando pedra. Quando retornava para casa, tinha sempre um prato de comida, uma rede armada, e eu deitava naquela rede. E aí, quando eu deitava e adormecia sujo, desfigurado, ela ia lá, dobrava os joelhos e colocava as mãos sobre mim e me consagrava a Nossa Senhora. Isso foi durante muitos anos. A oração de uma mãe é uma violência ao coração de Deus. Por isso, mãe, mulher, não desiste do teu filho, não desiste do teu esposo. A tua oração move o coração de Deus. Minha mãe, ela perseverou durante 17 anos e chegou um momento. Foi através dela, eu que já tinha desistido de mim, não é? Me envolvido em tudo, feito muita gente chorar, feito muito mal, colocado muitas pessoas nessa vida da drogadição, nessa prisão das drogas. Ela um dia me chamou, e ela me chamou para um grupo de oração. Olha, tem um rapaz ali que ele reza nas pessoas, impõe as mãos, e eu disse para ela, vamos lá. Eu fui para lá, incrédulo, sem acreditar em nada, e aquele rapaz impôs as mãos com outra mulher sobre a minha cabeça e começou a falar coisas pessoais da minha vida. Dizia assim, olha, eu estou vendo Nossa Senhora te livrou de arma de fogo, te livrou de faca, te livrou, estou vendo muita droga. E eu com o coração fechado eu dizia, poxa, minha mãe falou tudo para esse rapaz. E não entendi nada naquela hora, mas ele me convidou para um grupo de oração. Todas as quartas-feiras eu passei quase um ano indo para aquele grupo de oração. E toda a vida que eu ia para o grupo de oração, antes eu fumava um baseado. Não entendia nada. Mas logo depois teve um tal de seminário de vida no Espírito Santo, que eu também não sabia o que era. Começou na sexta, no sábado e no domingo. Na sexta eu virado, fumando pedra, usando droga, não fui. No sábado também do mesmo jeito, não fui. No domingo cheguei ainda sob o efeito de droga, às 10 horas da manhã, estava tendo a tal da efusão do Espírito Santo. Me levam para uma fila. Quando eu olho para de lado, estava todo mundo já no chão, repousando. Eu não sabia o que era aquilo. E uma mulher, mais uma vez, impõe as mãos sobre mim. Não senti muita coisa, não senti nada. Mas alguma coisa mudou naquela semana. Naquela semana eu voltei para casa e não fumei pedra naquela semana. Fumei maconha todos os dias, mas o crack, que era para mim impossível, eu não fumei. Foi naquela semana que eu voltei para o sacramento da reconciliação. Fui em busca da pessoa de Jesus, na pessoa do sacerdote, me derramei,
não é? Voltei para a Eucaristia, né? O texto já não saía das mãos, mas depois daquele seminário de vida, no outro final de semana, o Senhor estava preparando algo maior para mim. Cheguei numa oficina de dons e eu lembro que era o dom de profecias que estava sendo exercitado. Uma mulher sai do seu canto, impõe as mãos sobre mim, e quando impõe era o Pai que falava para mim. E ela profetizava dizendo: meu filho, eu permiti que você passasse por tudo isso para que hoje você estivesse comigo. E finalizava dizendo: o amor pode tudo. Essas palavras são vivas no meu coração até hoje, não é? Porque foi naquele momento em que o Senhor me alcançou, naquele momento o Senhor me abraçou. Eu passei 30 minutos em repouso, chorando, em meio às lágrimas, soluçando. Nunca fui amado daquela forma. O Senhor, naquele momento, me alcançou para valer. Me alcançou na região dos mortos, onde eu estava. Me alcançou no sepulcro, onde eu estava, e me trouxe de volta à vida. Então, a partir daquele momento, se deu um processo de conversão na minha caminhada, não é? Muitas quedas durante os 2 primeiros anos. Não fui acolhido em nenhuma comunidade terapêutica, não conhecia nenhuma comunidade, mas comecei a caminhar no grupo de oração. Em meio às quedas, passava 3 meses limpos, caía, doía muito porque eu já conhecia o Senhor. Numa dessas quedas eu estava mais uma vez dentro de uma favela chamada Carandiru, há mais de 3 dias, com mais 10 pedras de crack na mão. Quando passa por mim duas ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão. E eu pergunto para ela: vai ter adoração? E ela dizia: não, filho, vai ter a celebração da palavra, vem com a gente. E eu olhei para ela e disse: eu não posso, estou no pecado, com 10 pedras na mão. E eu saí dali, ela percebeu que eu já tinha uma caminhada e ficou intercedendo, me entregando nas mãos da Virgem Maria. Saí, mas não consegui ir muito longe, algo me prendia. Voltei para aquela celebração e fiquei lá, não é? Fiquei lá. A parte que mais doeu foi quando a procissão, a fila da comunhão foi se formando e eu não podia comungar. Eu que já tinha adoração diária, já tinha Eucaristia diária, e eu não entendia o que estava faltando para mim. O rosário já não saía das mãos. E naquele momento que aquelas pessoas caminhavam para a comunhão, eu escutava de Deus. O Senhor dizia assim: vem aqui e coloca essas 10 pedras no meu altar. Vem e coloca essas 10 pedras no meu altar. E eu olhava para aquelas pedras e dizia para mim: mas Senhor, se eu colocar eu não tenho mais o que fumar. Mas o Senhor venceu. Eu fui lá, coloquei aquelas 10 pedras diante do altar do Senhor. E o Senhor naquele momento fez uma obra acontecer. Depois de dias fora de casa, mais uma vez em meio aos trilhos, os barracos daquela favela chamada Carandiru, não é? Eu saí, voltei para casa de madrugada, e quando eu cheguei em casa mais uma vez tinha uma rede armada, mais uma vez tinha um prato de comida, não conseguia comer nada, adormeci ali. Quando eu acordei, diante de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que vertia lágrimas, olhando para ela, toco o telefone. E naquele grupo de oração que eu fazia parte, eu conheci uma menina. E comecei a caminhar, tudo para mim muito novo, castidade. Mas eu comecei a caminhar com aquela menina. E tocou o telefone, era ela. E eu disse para ela, olhando para a imagem de Nossa Senhora: olha, está na hora de a gente acabar. Eu vou te fazer sofrer, não estou conseguindo parar. Estou caindo o tempo todo. A gente precisa acabar. E do outro lado do telefone, eu olhando para Nossa Senhora, ela diz assim: eu posso te perder até para outra pessoa, mas para as drogas, para o mundo, eu não te perco. Senti algo forte no meu coração naquela hora e disse para ela: eles estão todos morrendo. Tinha passado dias fora de casa, onde aquelas pessoas que eu tinha vendido droga, que eu tinha iniciado na vida da drogadição, estavam como mortos-vivos, de um lado para outro, dias, dia e noite, de favela em favela, em busca do crack. E eu disse para ela: eles estão todos morrendo. E quando eu falei isso, olhando para Nossa Senhora, ela falou: já não está na hora de você fazer algo por eles? Eu vi que ali não era ela, mas que Nossa Senhora estava me pedindo algo. Mas como fazer algo eu caído? Eu não tinha nada para oferecer naquele momento. Mas foi justamente naquele momento, não é? Uma graça extraordinária veio sobre mim, e eu que não conseguia me levantar, trancado no quarto, depressivo, saltei daquela rede e liguei para um irmão. Eu disse: olha, dia 13 de maio nós vamos estar começando uma missão. Onde tiver um Jesus abandonado, o Jesus invisível das drogas, o excluído, o rejeitado, aquele que ninguém quer, lá nós vamos estar. E ele disse: vamos junto. Dia 13 de maio nós iniciamos essa missão.
Quando eu não tinha nada para oferecer, o Senhor me levantou e comigo levantou a sua obra, né? Eu sou fundador da obra da comunidade católica Obra Rainha dos Anjos, sede em Fortaleza, mas que hoje a gente acolhe homens e mulheres, né? Homens e mulheres que estão nessa prisão das drogas, mas os nossos prediletos, sem fazer acepção de pessoas, são aqueles que estão nas ruas, que não tem como pagar um tratamento. O Jesus abandonado da Cracolândia. Nós toda semana estamos dentro da maior Cracolândia de Fortaleza, resgatando, levando para as nossas casas esses filhos e essas filhas de Deus, que precisam de uma nova vida, de uma nova chance. Nós somos as mãos, os pés, a boca do Senhor que vai ao encontro. Papa Francisco tem nos pedido de viver a cultura do encontro, de ir às periferias existenciais da alma, as periferias geográficas, e nós temos feito isso. Então hoje nós temos a graça de ter em nossas casas muitos filhos que se recuperam. Então, amado, você que está assistindo agora, que acha que não tem jeito, com Deus tem jeito. Acredita, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos ama e que não desiste de nós. O Senhor não descansa até que nos alcance.